Graças a Deus. Deus seja sempre louvado. Eu salvo a todos com a santa paz de Deus. Amém? Sim, aqui quem vos fala é a irmã Tânia, da plataforma do YouTube. Canal de Evangelho Genuíno segundo Jesus Cristo. Canal da sã doutrina das Escrituras Sagradas. Sim, irmãos. Portanto, se é a favor da palavra de Deus, se é a favor das Escrituras Sagradas, clique no sininho para receber toda a notificação, se inscreva no canal e compartilhe, sim. Compartilhe este culto que abre agora, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, com a força de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Sim, senhoras e senhores, queridos irmãos, em Cristo, nos quatro cantos dessa terra, baixa, louvado seja Deus. A irmã Tânia vem com a sequência da luz da palavra, das Escrituras Sagradas. Sim, no Antigo Testamento agora. Nós vamos ler com a força de Deus e a guia do seu Santo Espírito, e assim o Senhor trará, louvado seja Deus, a interpretação, a luz da palavra. A irmã Tânia não colocou um hino agora, irmãos, final de noite, né? Vamos ficar mais light, louvado seja Deus. Mas escute um hino na sua casa, amém? Sim, Sharamaki Antalamanás. Escute um louvor antes de dormir. Sim, antes de dormir eu ainda vou tomar um cafezinho com leite. Sim, irmãos, hoje ainda, louvado seja Deus, dia 14 de agosto de 2025. Amém? Deve ser quase às 22 horas. A irmã Tânia vai fazer esses shots agora, de Gênesis 22 do Antigo Testamento, e na sequência ainda vou fazer ainda hoje, também o Novo Testamento, Mateus. Sim, o livro de Mateus, capítulo, se eu não me engano, 18, louvado seja Deus. Sim, irmãos, então todos fiquemos na comunhão. Se não conseguir ver este culto, que vou abrir agora em nome do Senhor Jesus, até o final, através do short, vai no canal e veja o vídeo e conclua essa mensagem até o final, para o Senhor falar com a tua alma. Amém? Então vamos, irmãos, sem demoras, né? Já é tarde da noite, irmãos, louvado seja Deus. Para Gênesis 22, Antigo Testamento, que diz assim o título: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Fique na comunhão em nome de Jesus, para aprendermos Gênesis 22 do Antigo Testamento. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos na Lamaquia-Talamanás, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e armou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, sobre a lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe mandou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda sua mão sobre o moço,
e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me renegaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, um maior pelas suas pontas, no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negastes o teu filho, o teu único, que deverás te abençoarei, e grandiosamente multiplicarei a sua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uzi, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, e Quemuel, para pai de Arã, e Quécide, o Azo, e Pildas, e Gildaite, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes oito deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Teba, Gaão, Taás e Maaca. Até aqui, irmãos. Perdão, irmãos. Irmãos, essa passagem ela é muito forte. Eu acredito que de todas, é a mais forte, irmãos. Por isso que Abraão é chamado como o homem da fé, o pai da fé. Abraão, irmãos, teve muito tempo essa promessa para guardar esse filho. E assim, no tempo determinado, glória ao Senhor, o Senhor ele entregou a Abraão a promessa, o filho da promessa, tão sonhado filho da promessa, Isaac. E ali, irmãos, depois de muito tempo que Abraão já tinha pegado um grande amor ao seu filho, diz as Escrituras Sagradas que numa noite, Deus quis conversar com Abraão e disse para Abraão: pega todas as ferramentas, todos os objetos para fazer um holocausto de adoração a mim, Abraão. Louvado seja Deus. E pega o seu filho, e pega os seus moços, e vá até onde eu te mostrar, para fazer ali o holocausto com o seu filho. E Abraão, irmãos, diz as Escrituras Sagradas, que não hesitou nem por um instante, nem por um minuto, nem por um segundo. Pegou todas as coisas, pegou o seu filho, pegou os seus moços. Diz que ele levantou cedo, de madrugada ainda. E levou tudo, irmãos. Levou tudo. Para onde o Senhor mostraria a ele que ele ia fazer um próprio holocausto, sacrificar o seu próprio filho, o único filho, para cheiro suave e agradável, holocausto a Deus. E ali, quando Abraão começou a andar, ele olhou à vista, olhou para cima, diz as Escrituras Sagradas, glória a Jesus, glória ao Senhor. E ali ele vendo, irmãos, o lugar de holocausto, ele caminhou para aquele caminho. E pediu para que os moços ficassem e falou com os moços: fiquem aqui, que eu e o meu filho vamos lá adorar a Deus. E já voltamos. E assim, irmãos, subiu Abraão com todos os objetos para fazer o holocausto e o seu filho amado, seu único filho. E
Isaac, pequeno, mas já muito inteligente, louvado seja Deus, e muito, observador, perguntou ao pai: Pai, aqui está o cutelo, está todos os objetos para fazer, louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus, o holocausto. Porque de fato Isaac já sabia que se tinha que se fazer holocaustos a Deus, já eram acostumados com isso, ele já estava acostumado com isso, para sacrificar um animal para adorar a Deus, louvado seja Deus. E Abraão, mais que rápido, seu pai, disse a Isaac, seu filho querido, seu filho único, disse assim: o Senhor proverá o cordeiro. E ali subiram, diz as escrituras sagradas que Abraão preparou o lugar do holocausto, colocou todos os objetos, tudo que era necessário, pegou seu filho, colocou em cima daquele holocausto, daquele lugar, pegou o cutelo. Na hora que ele foi partir para cima do filho dele com aquele cutelo, para acabar com o filho dele, para subir com o holocausto, como oferta agradável a Deus. Deus queria ver se verdadeiramente Abraão temia a Deus e amava a Deus sobre todas as coisas. Já imaginou, irmãos, essa cena? Santo Deus. E na hora, irmãos, diz as escrituras sagradas, que ele foi fazer partir o filho dele ao meio, irmãos, para obedecer a Deus, clamou um anjo, bradou um anjo e disse: Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. Não faça tal coisa com o moço. Não faça nada com o moço. E ali, aquele anjo disse: está aqui o cordeiro que Deus proveu para ti fazer o holocausto. Tire o moço, tire o seu filho. Aí Abraão tirou o filho e colocou o cordeiro. Diz as escrituras sagradas, na Lamanaia, Santo Deus. E ali, irmãos, quando ele colocou o cordeiro preparado por Deus, novamente bradou o anjo. Novamente bradou. Vamos ver aqui se é o anjo ou se é o próprio Senhor. Foi o anjo mesmo que bradou pela segunda vez e disse a Abraão: por essa ação que você tomou de temer a Deus e dar o seu único filho, seu filho amado, para holocausto, para sacrifício a Deus, o Senhor te abençoará. Diz as escrituras sagradas: grandiosamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então Abraão tomou os seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu que depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Então, irmãos, o Senhor, muitas das vezes, prova a nossa fé, testa a nossa fé, vê aonde está o nosso coração. Eu fico imaginando, irmãos, o que Abraão passou. Verdadeiramente, irmãos, Abraão demonstrou que amava a Deus sobre todas as coisas e temia a Deus sobre todas as coisas. Só a ele servia, porque ele estava disposto, irmãos, ao que ele mais amava. Imagina, o filho, o único filho que ele teve. E o Senhor pediu para Abraão, o único filho dele, amado, filho da promessa, para levar como holocausto.
E Abraão, irmãos, não hesitou nem por um segundo. Irmãos, essa passagem ele é muito forte. Muitas das vezes, irmãos, senhoras e senhores, o Senhor nos testa para ver aonde está o nosso coração. Se nós o amamos de verdade, se nós o tememos. Oxalá, irmãos, oxalá, que nós amamos a Deus verdadeiramente e somente a Ele serviremos. E somente a vontade dEle nós cumpriremos. Amém? Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus. Um grande ensinamento, né, irmãos? Gênesis 22. É muito forte até, né? Seja ser forte. Eu não aguentei. Mas que nós venhamos ser obedientes a Deus. Mas Deus, irmãos, também teve o outro lado. Quando Deus viu que Abraão o faria como o que ele pediu, quando Deus viu que Abraão faria o que ele pediu, louvado seja Deus. Aí o Senhor pediu para ele parar. O Senhor mandou o anjo na hora certa. O Senhor viu, testou o coração de Abraão. Viu que no coração de Abraão, acima de todas as coisas, estava Deus. O Senhor não permitiu que acontecesse tal coisa, tal negócio contra o filho dele, contra o que ele amava. O Senhor só provou a fé dele, provou o coração dele. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós adoramos. Sim, irmãos, este é o Deus de Israel. Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos fazer uma oração. E assim a irmã Tânia já fecha com chave de ouro este culto shorts que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Amém? Fechemos os nossos olhos. Levemos os nossos pensamentos ao trono da graça, à sala do trono, em oração em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Pai amado, Pai querido, entramos mais uma vez na sua presença, Senhor, para pedir perdão, para te agradecer, Senhor, pela palavra, pela luz da palavra, pela mensagem, Senhor, forte de fé, de temor, de obediência a Ti, Senhor, como foi o Teu servo Abraão. Oxalá, Senhor, que nós tenhamos fé, temor, Pai, e obediência a Ti, como Abraão teve. Tu és um Deus de misericórdias, Pai, um Deus bom, mas que testa todos os homens, Pai, todos os seres humanos. Sim, Senhor, Tu és um Deus de profundidade. E Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas nesta noite. Pai, vai diante de cada um, Senhor, diante de mim e de cada um, Senhor. E explaneia, Senhor. Explaneia, Senhor. Escancara, Pai, essa palavra diante de nós e nos ensina, Senhor, a ser mais tementes a Ti, a amarmos a Ti sobre todas as coisas, e a obediência total a Ti, Senhor. A Ti somente adorarás e a Ti somente servirás. Sim, Senhor, eu Te agradeço por todas as coisas. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, irmãos? Amém, queridos ouvintes? A irmã Tânia vai, mas volta na sequência agora com o livro de Mateus, capítulo 18. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. A santa paz de Deus. Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus.